Algumas coisas são difíceis da gente dizer, porque são mais difíceis ainda da gente ouvir. Mas o fato é que, por mais que eu deseje a paz, que você talvez deseje a paz, é provável que você deseje, que todos nós precisemos de paz. A paz não é a solução. A paz não é uma ferramenta. A paz é um resultado. Que paz a gente está disposto a aceitar? É possível a gente fingir paz com as crianças passando pelo que estão passando? Já foram 14 mil delas. Como a gente ousa, como a gente pode ousar pedir paz antes de justiça? De verdade. Como a gente pode ousar clamar pela paz antes de clamar por justiça? Porque, vem a paz, só parou de bombardear, parou de desviver criança. E aí as 14 mil que já se foram, ok, fica por isso mesmo. Pessoas, silêncio não é paz. É mais provável que seja apenas medo. Silêncio, num caso desse, é só injustiça. Se o Estado, cujo nome não pode ser dito, vem fazendo a mesma coisa, ainda que em escalas diferentes, desde 1948, é porque a justiça nunca pegou eles. Porque eles saem impunes de tudo que eles fazem, tudo que eles fizeram desde 1948. Desde a Nakba, desde Suez, desde os 6 dias, desde Yom Kippur, desde Sabra e Shatila, desde a ocupação ilegal do sul do Líbano, desde a primeira intifada, desde a segunda intifada, desde a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, essa é a quinta, a operação contra Gaza, e antes disso, a operação contra Jenin, nada disso nunca foi punido. Nunca, jamais foi punido. Nenhum deles foi preso, nenhum deles foi condenado pelo que eles fizeram. Não houve consequência alguma. Tudo que eles fizeram permaneceu impune até os dias de hoje. É por isso que eles continuam fazendo. A gente fala, um cessar-fogo. Cessar-fogo para quê? Para dar prazo para eles se armarem? Teve mais uma votação na ONU, mais uma vez eles foram condenados, e mais uma vez eles estão cagando. Eles estão cagando para resoluções da ONU, para sanções da ONU, porque não existe. Não tem sanção. É só resolução que eles nunca cumprem. Foi por isso que a Federação Russa, que pro bom entendedor, um pinga é letra, né? Federação Russa, acho que antes de ontem, né? Assinou um acordo de comércio, né, com gás, petróleo, produtos industriais, trocado livremente entre os dois países. Sabe por quê? Mas a Coreia do Norte está sancionada. Algumas sanções vêm desde a Guerra da Coreia, tem 70 anos. Mas é impressionante como essas sanções só valem para a parte norte da península, para a parte sul não vale. Outras sanções são até mais recentes, né, por causa do artefato nuclear. Sanções são por causa da explosão nuclear que a República Popular Democrática da Coreia promoveu. Eu pergunto, acaso o Estado de Israel não fez a mesmíssima coisa? Não há provas. Não só não há provas, embora todo mundo saiba, como ninguém está disposto a verificar, né? Traduzindo, aquilo que Israel faz, a República Popular Democrática da Coreia não pode fazer. Por aquilo que Israel faz desde o início dos anos 1970, aquilo que a República Popular Democrática da Coreia está fazendo desde o começo dos anos 2000 é fortemente sancionada. Então, a lei que vale para a República Popular Democrática da Coreia não vale para o Estado ilegítimo. Que ordem é essa? Que paz é essa? Que resolução é essa? Que ONU é essa? Hein? Só explica para mim. Que ONU é essa? Por que o mundo tem que obedecer às sanções da ONU só
contra os inimigos dos Estados Unidos. Nunca vale sanção alguma, resolução nenhuma contra os amigos do rei. Isso não é justiça. Não tem que cessar fogo. Tem que prender o incendiário. Essa é a verdade. And in March 2021, Secretary Blinken accused China of the crime of genocide for its alleged treatment of the Uyghur minority, but he didn't accuse them of killing on any mass scale or forcible transfer. Now we see with Israel's military assault on Gaza, something like every 200 people in the Gaza Strip has been eliminated. Over 4,000 children killed. The Ministry of Intelligence, as Sam pointed out, in Israel has published a blueprint for the forced transfer of the entire Palestinian population to Egypt. We have the intent to commit genocide expressed at the highest level of the Israeli government, including Netanyahu himself referring to the Palestinian population as Amalek, the biblical Amalek. So I wonder, when you're accusing one country of genocide without accusing them of mass killing, and then blocking ceasefires to enable another country's military assault, what metric are you using to determine genocide, or is this just political rhetoric? It's certainly not political rhetoric. The department, and I talked a little bit about this yesterday, we have a rigorous process in place for evaluating whether something constitutes as genocide or not, and that is true in any country that that situation might be being looked at. That is not a term that we have assessed pertains to this current conflict. We are, of course, monitoring the evolving situation and are examining facts as they develop. This continues to be an incredibly challenging and fraught situation, but it's also important to remember that Hamas bears responsibility for sparking this war. They have brought this tragic war to Gaza. Okay, well, President Biden has accused the Russian government of genocide for its actions in Ukraine, where in 2 years it has killed as many civilians as Israel has killed in 1 month in the Gaza Strip. So how do you account for that disparity where you're assisting one country and accusing the other of genocide when the country you're assisting has systematically killed so many more people in 1 month? Those circumstances are totally and completely not the same, and to make a comparison like that, candidly, is incredibly inappropriate. We have been, please don't interrupt me. We have been, have raised directly with the Israeli government about the need to distinguish between Hamas terrorists and Palestinian civilians. This is something that the Secretary has raised directly on his travels. We even laid out that we believe that there are commitments that can be made additionally on dealing with protecting civilian life more effectively. And we're watching very closely to make sure that happens. But you've referred to Palestinian civilians as human shields. Doesn't that blur the distinction between civilians and militants? We have not referred to Palestinian civilians as human shields. We have said that Hamas is using Palestinian civilians as human shields. That is not hyperbole. That is something that we have seen Hamas do as they continue to integrate themselves into key civilian infrastructure across Gaza. Wouldn't that be blurring the distinction between civilians and combatants? If you say Hamas is using civilians as human shields, wouldn't that be in some ways justifying the killing of civilians because they happen to be in the way, are not in justifying. their homes? There is no one in this administration that is justifying killing of civilians. Any civilian life loss is incredibly troubling, heartbreaking to us. Any number above 0 is deeply troubling to us. What we are doing is we are working with our Israeli partners to ensure that steps can be taken to minimize the impact on civilian life. And we also have believed that there is a moral imperative, there is a strategic imperative to take steps to minimize. O que eu acho mais interessante desse vídeo é que, apesar de tudo, acho que até no Brasil, ainda existem jornalistas nos Estados Unidos. Que, do modo geral, um conjunto de arbitrariedades dessa, como que está acontecendo na Terra Santa atualmente, só é possível porque a imprensa ou se omite, cala, né? Fala nada, ou apoia. Apoia, incrivelmente, a nossa imprensa, por exemplo, apoia.
o Estado ocupante. Visivelmente ela apoia. Certo? Então, quando você vê um vídeo desse, em que um cara coloca uma pressão para cima do porta-voz, a gente até espanta, porque ela está tão acostumada com uma empresa. Ela não é submissa, gente. A submissão dá a impressão que ela não tem opção, que ela é uma coitada. Não, ela é cúmplice, ela é parceira, ela é corresponsável por tudo isso que vocês estão vendo, por cada uma das 34 mil mortes. Ela é cúmplice. Se ela denunciasse, se ela fizesse igual a guerra do Vietnã, os Estados Unidos perderam ela, basicamente, mesmo ganhando quase todas as batalhas, por conta da imprensa. O cara, é certo o que nós estamos fazendo aqui? Né? As pessoas começam a se questionar. Mas agora, inclusive, mesmo com a imprensa cúmplice, eu já vi relatório dizendo que o apoio ao Estado ocupante caiu drasticamente, mesmo nos Estados Unidos. Primeiro, entre as pessoas com menos de 24 anos, claramente eles apoiavam o lado dos usurpados. E agora as pesquisas dão mostra que as pessoas com menos de 35 anos, traduzindo, é a velharada que apoia. Ou pessoas da minha idade para mais, que apoiam o que está acontecendo na Terra Santa. Essencialmente. E cristãos, de um modo geral. Então, quem é o grosso hoje, a maior parte da sociedade americana não apoia, desaprova. Por isso que o Joe Biden está fingindo que, não sei o quê, falando umas palavrinhas, um votinho que não significa nada no Conselho de Segurança, porque ele viu que a coisa já está apertando. Você está sentindo isso. Internacionalmente, o apoio já virou farelo. E mesmo internamente, o apoio degringolou. A questão não é que ninguém faz nada. O problema é que o Estado, cujo nome não pode ser dito, é defendido pela extrema-direita porque é um produto da extrema-direita, é um produto do sistema. Então o sistema não vai atacar ele mesmo. Não espere os Estados Unidos, não espere a União Europeia, que representa o capitalismo, que representa o Ocidente, questionar o Estado de Israel, porque eles são a mesma coisa. Então a derrota deles passa também por vencê-los economicamente. Felizmente, os BRICS são importantes e poderosos não só porque controlam a indústria, porque cada vez mais eles controlam a energia e em breve vão controlar também a alimentação. E aí, controlando energia, indústria e alimentação, todas essas aberrações do próprio sistema, o Estado e a soma delas vão cair. Na verdade, nisso eu concordo muito com o Barbudo, o alemão. Porque a gente não pode ver a história como se fosse uma espécie de novela, com mocinhos e com vilões, e a gente tem que esperar os mocinhos agirem, o herói tem que ter coragem. Isso não existe. A história tem um fundamento profundamente econômico. Correto? Quando as condições econômicas mudam, a história muda junto. Nós estamos exatamente nesse momento da humanidade. O Ocidente, finalmente, depois de 600 anos, está não declinando, está degringolando. O velho está morrendo, o novo está se erguendo. Nesse sentido, aquilo que está sendo cometido pelo Estado, cujo nome não é bom a gente dizer, é apenas o capitalismo, o Ocidente, berrando. Mas não adianta berrar, novilha. Não adianta berrar. As coisas já mudaram e a tropa vai passar. É isso. Eles não vão parar. Não vão. Por isso, o eixo da resistência está correto em não aceitar a proposta americana de cessar fogo. A proposta americana de cessar fogo é só para eles ganharem tempo. Se armarem, se reposicionarem, se reabastecerem
Não pode. Agora começou, tem que ir até o fim. Por cruel e terrível que isso pareça. Eles soltaram panfletos. Eles são cruéis. Não é uma questão não, eles são cruéis. Soltaram panfletos em árabe em cima da faixa de Gaza, recomendando para eles se alimentarem depois, porque está no Ramadã, né? No Ramadã, o devoto muçulmano que esteja com saúde, que não seja uma mulher grávida, que não seja uma criança, abstém-se de comer ou beber água do momento que o sol nasce até o momento que o sol se põe. Isso passaram a aviação do país, cujo nome não é bom mencionar, soltando panfletos dizendo para as pessoas lembrarem de se alimentar. Isso é uma crueldade extraordinária, porque eles não estão deixando entrar comida lá, as pessoas estão morrendo de fome. De fome. Os israelenses estão matando a população de Gaza com fome, certo? Na base da fome. Os que não pereceram por bombardeio vão morrer todos. Se as pessoas não se alimentam, elas vão morrer de fome. Sabe, não vai ser umas caixinhas jogadas de avião que vai impedir isso. As pessoas estão... Antes de ontem, né? 12 pessoas perderam a vida afogadas, tentando recolher essas caixas com um pouco de trigo. E a humanidade inteira, cara, tá vendo. O impressionante disso tudo, claro, não é a TV que está mostrando, né? A TV, na verdade, está escondendo, está passando pano. Mas existe outros meios, e por isso o Estado, cujo nome nós não podemos mencionar, perdeu a narrativa já. Eles nunca mais vão conseguir o papel de vítima, nunca mais, 6 milhões, isso aí, nunca mais. Atacar como Estado e se defender como religião, acabou, para sempre. É claro que os crimes cometidos pelos europeus contra outros europeus de religião judaica não podem e não serão esquecidos, mas isso não tem nada a ver com os crimes que os europeus de religião judaica estão cometendo contra a população nativa da Terra Santa. São duas coisas completamente diferentes. E a percepção disso hoje é muito clara, com exceção, é claro, dos evangélicos, né? Os evangélicos foram fanatizados, eles não enxergam. É nada aberto. Então, com exceção dos evangélicos e da extrema direita, os Ronaldo Caiado, os Tarcísio de Freitas da vida, as pessoas indignadas estão ficando nervosas. Mas acho que o objetivo também é esse, né? Aumentar a pressão sobre os judeus que ainda restam fora do Estado, cujo nome nós não podemos mencionar, para que eles migrem e se tornem carne para a batalha. O problema é que está acontecendo exatamente o contrário. Não tem ninguém indo para o Estado ilegal e centenas de milhares de pessoas estão saindo do Estado ilegal. Isso é devastador para as forças armadas deles e principalmente para a economia. Porque eles expulsaram os palestinos, né? Não deixam mais os palestinos trabalhar lá no comecinho do conflito, do massacre, né? E agora está faltando mão de obra, porque além... A agricultura, por exemplo, não tem mão de obra. As colheitas estão perdendo. Não tem ninguém que colhe. E aí, para se vingar, eles estão destruindo os plantios dos palestinos na Cisjordânia. É o que estão fazendo. Gente, e a humanidade inteira, sabe? O mundo inteiro vendo isso. E efetivamente, quem está lutando é só o Irã. Porque o Hamas
é até mais a Arábia Saudita do que Irã. Mas o Hezbollah, o Houthi, os iraquianos, são todos amando e financiados e organizados pelo Irã. Então o Irã é o único que está lutando até agora contra isso tudo que o mundo inteiro está vendo. Mas é aquilo que eu disse, as coisas estão muito próximas de um ponto de virada. As manifestações na Jordânia, que eu não acredito que sejam assim tão autênticas, é claro que o povo, muita gente lá é descendente de refugiado, mas a organização está muito clara, não é uma coisa muito espontânea, não. Então eu vejo o dedo da Arábia Saudita nisso. O que implica dizer que a Arábia Saudita, em breve, vai, para salvar o povo jordaniano, resolver aquele país que nem deveria existir. E aí as coisas vão começar a esquentar muito rapidamente. Quando terminar o Ramadã, e não está tão longe assim de terminar, a jeripoca vai piar no Oriente Médio. Graças a Deus. Claro que a gente preferia a paz, mas não é ela que vai acontecer, né, gente? Todavia, por mais estranho que isso possa parecer, isso não significa necessariamente que é necessária uma guerra de grandes proporções. Porque, ainda dentro da perspectiva marxiana, o modo de produção é superado quando as relações de produção se tornam um empecilho para o desenvolvimento das forças produtivas. E é exatamente isso que a gente percebe agora. Esse sistema de SWIFT, de sanções, de boicotes, sabe? Todo o sistema legal construído pelo Ocidente, debêntures, dividendos, sabe? Essa estrutura toda, é ela que tem que ser derrotada. O Estado legal é apenas a materialização disso. Correto? Apenas a materialização. O que tem que ser derrotado não é de forma alguma um povo, não é de maneira nenhuma um país, uma civilização talvez, mas mais que isso, é um sistema econômico. O que está por trás disso tudo que tem que ser derrotado. Quem controla isso tudo? São os bilionários. O que produz os bilionários? Acumulação extrema de riqueza. O que permite isso? Todo o sistema jurídico, inclusive internacional, que foi feito exatamente para isso. É isso que precisamos vencer. Não é um país, é um sistema.